Bom dia, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. E nós leremos do versículo 15 até o versículo de número 21. Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, quando nós chegamos no final de ano, nós podemos fazer essa seguinte pergunta: o que nós fizemos ao longo deste ano? O que nós fizemos da nossa vida? Você se propôs a fazer o que durante este ano? E o que você cumpriu daquilo que você propôs? Por exemplo, esse ano foi meu primeiro ano de casado. Inúmeras transformações na minha vida. A Sara veio morar em Santos, a Sara começou residência, eu continuei na igreja, mas agora como envolver a minha esposa com a igreja e a área dela que é medicina, que envolve plantões e plantões e plantões. Inclusive hoje ela está em um desses plantões de 12 horas, tendo saído de um de 24 horas ontem. Como então fazer isso? Quais foram as coisas que eu me propus a fazer, como passar mais tempo com ela? Será que eu consegui? Será que eu consegui passar tempo com ela, mas também me dedicar à igreja? Ao final deste ano, talvez você tenha se proposto chegar no final do ano e ler a Bíblia toda. Você conseguiu fazer isso? Talvez no começo deste ano você tenha dito: não, todos os dias eu vou orar e fazer minha devocional, sem faltar com nenhum dia. Chegando ao final, você conseguiu? Final de ano, o que fizemos da nossa vida? E acho que a próxima pergunta, já engatilhada, seria: começo de ano, o que faremos com a nossa vida? O que você sonha para 2019? Eu sonho voltar a perder peso, porque eu já percebi que casamento e manter peso não dão certo. É uma coisa muito difícil de manter. Então eu já me dediquei, ou vou me dedicar em 2019 a voltar a perder peso. Eu vou voltar a perder peso, se Deus quiser. O que você fará em 2019? Quais são os seus alvos, as suas metas? Vou correr a São Silvestre em 2019. Vou ter minha casa própria. Dessa vez eu leio a Bíblia toda. Dessa vez eu faço devocional. E procurando sobre final de ano, começo de ano, eu achei a seguinte frase: jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Começo de ano é necessário nós olharmos para o ano que se passou e dar graças a Deus, porque ele se passou unicamente pela misericórdia de Deus. E olhar as dificuldades, os erros que nós tivemos e aprender com eles. Mas também agradecer porque esses erros nos ensinaram a como ser melhores no ano que se entrará. Então, eu gostaria de dividir com o seu coração nessa manhã o seguinte tema: para começar é necessário se entregar. Para começar um novo ano, em todos os anos da sua vida,
é necessário que você se entregue. Paulo escreveu a sua carta aos Efésios. E quando ele escreve essa carta, ele sabia dos problemas que os Efésios tinham. Esses homens dessa época, e essa igreja especificamente, ficava numa cidade que era muito, como que eu vou dizer? Idólatra. Tinha a sua deusa. Tinha uma importância para a idolatria daquela época. E Paulo escreve então aos Efésios dizendo: é necessário que vocês tenham sinceridade naquilo que vocês fazem, ou seja, que vocês tenham coerência. Olha o capítulo de número 5, ele fala sobre a salvação que aconteceu no coração deles, e então ele diz: desperta tu que dormes, ou seja, você que está meio assim com a sua fé, você que não enxergou tanto ainda o que você precisa fazer, desperta. Vocês foram salvos, é preciso saber viver de modo diferente. É necessário ser coerente com aquilo que você acredita e aquilo que você faz, porque Paulo sabia que aqueles efésios viviam constantemente tendo que lutar contra a idolatria e de um coração dividido. Paulo também, quando escreve aos Efésios, ele sabia que era necessário que eles tivessem unidade, porque é fato, toda a igreja possui muitas vezes divisões, e Paulo está dizendo para eles: Efésios, se juntem, eu rogo a vocês que vocês sejam unidos, unidos não por causa de mim, mas unidos no Espírito Santo. É por isso que no capítulo 3, se eu não me engano, ele diz, capítulo número 4, rogo-vos, pois, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Paulo sabia que essa igreja precisava então de unidade. Essa igreja precisava de pureza. Afinal de contas, era uma cidade idólatra. E os corações daqueles efésios não poderiam mais se dividir. Eles precisavam se entregar. Por isso, então, para começar é necessário se entregar. E a primeira característica dessa entrega é que essa atitude envolve uma vida de sabedoria. Olha na sua Bíblia. Paulo começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais. Por que portanto? Porque vocês foram alcançados pela graça de Deus. Deus os salvou, Deus os tirou das trevas e fez de vocês filhos e filhos da luz. E ele no versículo 9 vai dizer: porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Então, portanto, agora que vocês são assim, vivam assim. Tenham sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais. Meus irmãos, a ideia é a seguinte: cuidado. O modo como vocês agem diariamente, o modo como vocês andam, como vocês vivem, tem que envolver zelo, tem que envolver sabedoria, tem que envolver aquilo que vocês sabem, creem, mas aplicado à vida de vocês. Ora, pois, sabedoria é isso. Tem muitas pessoas que conhecem muito, tem muitas pessoas que sabem muito, mas que não conseguem usar essa ciência, este conhecimento nas suas vidas. Então, Efésios, sejam pessoas que conseguem usar aquilo que vocês sabem e creem na vida de vocês. Andeis prudentemente, com cuidado, atentamente, diligentemente, de modo acurado. Efésios, cuidado para não serem tolos. Cuidado para não serem pessoas, como a gente usa hoje em dia, sem noção. Mas sejam pessoas que entendem o que foi feito e por isso vivem de forma coerente, com sabedoria, sabendo bem como agir e em que tempo agir. Tornem-se uma pessoa
coerente, sabendo que a história tem fim. Olha o versículo de número 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é mais engraçado é que Paulo não mente para eles dizendo, olha, vai ser muito fácil andar assim. Creu em Deus e agora é um mar de rosas. Não, Paulo está dizendo, não vai ser um mar de rosas. Andem assim exatamente porque precisa andar assim. E porque os dias são maus. Porque os dias não são favoráveis. Existe a deusa. E pessoas vão querer te levar para a deusa. Existe os afazeres fora daqui. Os afazeres que não glorificam e nem dignificam a Deus. Cuidado, os dias são maus. Vivam com sabedoria, remindo o tempo, cuidando do tempo. Planejem-se, vivam de forma sábia. Não se enganem. Meus irmãos, nós vamos começar 2019. É necessário que nós nos entreguemos a Deus e nessa entrega diária com sabedoria. Sabendo que não serão dias fáceis em 2019. Como não foi em 2018. Como não foi em 2017 e como não será em 2020. Porque os dias são maus. Mas em tudo quanto acontece, nós devemos viver cuidadosamente, atentamente, olhando para aquilo que Deus quer que nós vivamos e seguindo. Os sermões que nós ouvimos não são para ficar nas nossas cabeças e apenas nos nossos corações, mas eles devem ser traduzidos nas nossas mãos. Nós devemos viver segundo aquilo que ouvimos e lemos. E que as nossas atitudes condigam com aquilo que nós sabemos e cremos. O que isso significa? Significa que nos debates familiares, significa que nos problemas profissionais, significa que ao comprar um sorvete, ao ir numa lanchonete, nós vivemos pensando em Deus e naquilo que Ele quer para a nossa vida. E vamos ser sábios nos acontecimentos da nossa vida. Seja numa discussão familiar, num trabalho ou num lazer, tudo nós devemos viver com sabedoria, porque os dias são maus. Então entregue-se a Deus, tendo essa certeza, que essa entrega envolve sabedoria. Mas além de sabedoria, essa atitude da entrega envolve também uma vida de pureza. Olha como diz o texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como pessoas insensatas, não como pessoas tolas. E quando eu li esse texto, eu me lembro daquilo que minha mãe certa vez me disse. Minha mãe certa vez me disse o seguinte: você não é todo mundo. Eu lembro que eu chegava com a minha nota de prova, e ela não era muito bonita. Era um vermelho, bem forte. E eu mostrava para ela e falava assim: mãe, todo mundo tirou essa nota. A minha nota está até que boa perto de todo mundo. E minha mãe virava para mim e falava assim: você não é todo mundo. Você é você. Efésios, vocês não são todo mundo. Vocês são diferentes. Vocês foram alcançados pela graça de Deus. Vocês foram feitos povo escolhido do Senhor, sacerdotes reais, nação santa, raça eleita. E não foi para viver segundo o modo que vocês querem, mas foi para viver, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você não é todo mundo. E quando eu lembro de forma, ou quando eu lembro disso, eu lembro de Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não entrei na mesma forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Sabe o que Paulo está dizendo aos Efésios? Cuidado com o coração de vocês, ele pode se dividir. Ele pode se tornar morno, nem quente nem frio, porque vocês podem andar como os nécios, como os tolos, como pessoas sem noção, se enredando por essas heresias, seguindo caminhos tortuosos, caminhos que influenciam a vida de vocês. Cuidado. É por isso que nos versículos anteriores, no 14, ele diz: desperta tu que está dormindo, desperta, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Acorde, preste atenção, veja ao seu redor, você é diferente. Cuidado com a sua vida e que ela seja pura, que ela seja purificada como o ouro é purificado. Meus irmãos, por que isso é importante para a nossa vida? 2019 entrará. Facebook existe na nossa vida, Instagram existe na nossa vida, Jornal Nacional existe na nossa vida, Rede Globo, SBT, Band, seja lá o que você assiste. E todas essas coisas influenciam a nossa vida. E se nós não guardarmos o nosso coração em pureza diante do Senhor, nós não faremos uma entrega total ao Senhor. E então aquilo que nós queríamos fazer no começo de 2019 ou durante toda a nossa vida, que é nos entregarmos e dependermos unicamente de Deus, nós não conseguiremos fazer. Porque existem muitas coisas que podem nos influenciar. E não são só as coisas que nós vemos, mas são as nossas amizades também. Cuidado com aquilo que você ouve dos seus amigos e com quem você tem andado. Muitas vezes nós usamos a desculpa de que vamos evangelizar. Adolescente vira e mexe, diz isso para mim: vou evangelizar. Estou andando com aquela pessoa porque eu vou evangelizar. E a pergunta que eu faço para ele é: o quanto você influencia e o quanto você é influenciado? Meus irmãos, cuidado com a vida de pureza, com a vida de santidade diante do Senhor. É necessário, na entrega, procurar ser puro. E obviamente nós não conseguiremos fazer isso o ano todo de 2019. Por isso o próprio Deus inventou uma palavra chamada arrependimento, perdão, mudança de vida. Quando você não for tão puro quanto você queria, peça a Deus perdão e arrependa-se. Procure a glória de Deus, procure a Bíblia, que é o manual para a nossa vida, regra de fé e prática. Então, para começar, é necessário se entregar. Essa atitude envolve primeiramente sabedoria, envolve também pureza, mas ela envolve, por último, piedade. Como que diz o texto? Versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, Paulo aqui está dizendo contra a bebida alcoólica? Não. Paulo está dizendo contra o embriagar-se com o vinho, ou perder o controle de si. E aqui não é o intento principal de Paulo falar sobre vinho e sobre bebida alcoólica, mas é a imagem que ele coloca logo após falar para não se embriagar com vinho. Ele diz: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele quer chamar a sua atenção, a minha atenção e a atenção dos Efésios é: se encham com o Espírito Santo, tenham intimidade, vivam uma vida de piedade. E sabe por que ele coloca as duas coisas, uma ao contrário da outra? Porque quando nós nos embriagamos com vinho, nós perdemos o controle e nos entregamos ao controle daquela bebida. E pode ser vinho, pode ser comida, pode ser qualquer coisa que nos embriague. Mas a nossa vida como salvos e filhos de Deus deve ser enchida
pelo Espírito Santo e controlada por Ele. Então não se deixem controlar por aquilo que vocês acham que é bom, mas deixem-se controlar por aquilo que realmente é bom. O Espírito Santo que habita em vós. Quando nós deixamos nos controlar por outras coisas, nós nos entregamos à dissolução, ao perigo, à doença, ao pecado. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, nós vivemos uma vida de compromisso, nós vivemos uma vida constante, nós vivemos uma vida de todos juntos buscando um alvo. E pela graça de Deus, Ele vai acrescentando na nossa vida todas as coisas que nós necessitamos. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem para que tenhamos compromisso. É algo que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, ininterruptamente. É algo que não apenas eu, mas você também deve fazer. Que a igreja deve fazer como um todo. E deve fazer, porque o próprio Deus coloca isso no nosso coração. A vida de santidade é um esforço nosso, mas é algo que Deus nos abençoa todos os dias, vindo sobre nós. Para começar, é necessário se entregar. Isso envolve uma vida de piedade, uma vida que busca a presença de Deus. E como você faz isso? Paulo está dizendo, falando entre vós com salmos. Não é que na sua boca só deve sair salmos, mas é que toda vez que você falar, a sua palavra deve edificar, deve ser perpetuada e manchada pela palavra do Senhor. E não apenas falando, mas entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, na sua vida, que a sua voz seja usada para algo muito maior do que simplesmente a sua vontade. Não é que só pode cantar música de igreja, mas que você saiba o que você está cantando, que você discerne o que você canta. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Ismael costuma dizer que gratidão não é um evento na nossa vida. Gratidão é uma constância na nossa vida. É um hábito. Ou seja, uma vida de piedade envolve sempre dar graças a Deus. Seja nos dias maus, sejam nos dias bons, é dar graças a Deus. E então Paulo termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo sabia que não seria fácil viver um monte de gente diferente no mesmo lugar e na mesma igreja. Mas viver com piedade é saber se sujeitar um ao outro. Se entregando à vontade de Deus, que é, sejam unidos no Espírito, sujeitando-vos em amor. E é por isso que Paulo depois vai dizer vários jeitos de submeter. No lar, na casa, no trabalho, e assim por diante. Isso é uma vida piedosa diante do nosso Deus. Para começar, é necessário se entregar. Essa atitude envolve uma vida de sabedoria, essa atitude envolve uma vida de pureza, essa atitude envolve uma vida de piedade. Então eu termino dizendo o seguinte: o novo ano se iniciará para todos nós. E o desafio é olhar para os erros cometidos, aprender e então buscar fazer diferente. E para isso, não se esqueça de se entregar a Deus. Uma entrega em verdade. Uma entrega de todo o seu coração. Uma entrega de um relacionamento constante com Deus e em Deus.